pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Está chegando mais um vídeo aqui no Clube do Filme. Eu sou a Márcia Cristina e na edição e filmagem está a nossa querida e amada do coração, Clau Santos. Oi, pessoal. Oi, Clau. Oi. Então, antes de nós começarmos o vídeo de hoje, vamos, é claro, convidar você que ainda não faz parte do Clube do Filme para se inscrever no nosso canal, também dar aquela curtida no vídeo e, se você gostar, claro, compartilha com seus amigos, familiares. E para você que já faz parte do Clube do Filme, que já é inscrito, o nosso muito obrigada! Lembrando também que você pode fazer parte da nossa página do Instagram. Fã de filmes de terror, stop motion e animações, Tim Burton, desde muito jovem, já define o seu estilo e mostra sua marca em cada um de seus filmes. O seu estilo gótico e noir já havia caído no gosto do público e também da crítica em dois filmes que fizeram muito sucesso. Em 1988, Os Fantasmas se Divertem, e em 1989, a sua versão do filme Batman. Nas cores, Burton trabalha muito o preto e o branco, trazendo aquele ar gélido, um tanto sombrio, para mostrar mais ou menos como funciona a mente dos seus personagens. E isso funciona muito bem como um pano de fundo para as suas histórias. Nos seus cenários, Tim Burton trabalha com ambientes estranhos, mais uma vez traz algo muito sombrio. Ele utiliza também uma coisa que eu gosto muito, que é uma certa assimetria que a gente vê nas imagens, nas casinhas, até nos vidros das janelas, eles são todos assimétricos, que passa uma ideia realmente muito fantasiosa, algo bastante infantil, como se fosse um desenho feito por uma criança, e de certa forma que deixa tudo muito mais fofinho. E esse estilo, essa marca que a gente tanto fala e tanto comenta, é justamente aquilo que nós percebemos em primeira mão, num primeiro olhar, quando assistimos os filmes de Tim Burton. E a gente pode perceber isso em filmes como A Fantástica Fábrica de Chocolate, A Noiva Cadáver e também um outro filme que eu adoro, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E fizemos essa introdução para falar para vocês que hoje é dia de Rebobinando! E nós vamos rebobinar até o ano de 1990 com o filme Edward Mãos de Tesoura, ou no título original, Edward Scissorhands. Edward Mãos de Tesoura já inicia de uma forma bastante curiosa, quando traz o título do filme e os nomes dos atores com as fontes formando uma tesoura. Essa história de Tim Burton, ela foi roteirizada pela roteirista Caroline Thompson e realmente ela já tem um início, uma apresentação como um conto de fadas, porque ela inicia com aquela senhorinha velhinha conversando com a sua neta numa noite de frio, nevando, né, do lado de fora, e por insistência da sua neta, ela começa a contar uma história do porquê está nevando na cidade. E para contar essa história, ela precisa começar com mais ou menos aquele era uma vez um homem com mãos de tesoura. E a partir daí somos transportados para um bairro numa pequena cidade, onde as casas são todas coloridas, as ruas todas limpas, asfaltadas, uma vizinhança aparentemente bastante tranquila, as pessoas saindo para trabalhar todas no mesmo horário, a gente vê ali os carros saindo todos no mesmo momento, também voltando para casa todos no mesmo momento, uma perfeição aparentemente bastante estranha. Aliás, como uma curiosidade, esse bairro onde foi filmado o filme Edward Mãos de Tesoura é um bairro que de fato ele existe, né? Na época ele era um bairro novo, então a produção do filme me parece que sugeriu, ofereceu um período num hotel para as pessoas que moravam nas poucas casas que já estavam ocupadas e pintaram todas as casas para que o bairro servisse de cenário do filme. E não foi escolhido por acaso. Esse bairro fica na cidade de Tampa, na Flórida, e o Tim Burton, ele buscou especificamente um bairro que se parecesse com o bairro no qual ele viveu a sua infância, na cidade de Burbank. A simpática vendedora de cosméticos, vendedora da Ivone,
de cosméticos Peggy Boggs, interpretada pela Diane Wiest, ela bate de porta em porta para vender os seus produtos. Como ela já está um pouco cansada de bater nas mesmas portas, ela então entra no seu carro e, numa viradinha do espelho retrovisor, ela se dá conta que existe ali no final da rua, no bairro, uma montanha onde há um castelo que até então ninguém sabe se existe algum morador naquele castelo. E é nesse lugar que ela resolve, para, quem sabe, fazer uma visita diferente, vender um pouco mais dos seus produtos, ela resolve ir até lá para ver quem é que está morando lá. Esse castelo de aparência muito sinistra por fora, assim que ela atravessa os portões, ela percebe que existe um lindíssimo jardim com flores coloridas, com esculturas nos arbustos que estão no castelo, e uma dessas esculturas, inclusive, que é uma das mais bonitas, mostra uma mão indicando a entrada do castelo. E aí essa mão a gente já vê que é uma forte indicação desse tema do filme sobre o Edward Mãos de Tesoura. Ela entra no castelo e aí ela vê um grande salão, máquinas ali aparentemente abandonadas, com muitas teias de aranha, o que dá uma ideia de que há muito tempo alguém não anda por ali. Então ela percebe que sim, há alguém ali. E essa pessoa, essa figura que começa a surgir ali de um canto, de uma sombra, é uma figura bastante assustadora, porque é uma figura com uma roupa de couro preta, já se percebe as mãos com as tesouras, uma figura bastante pálida, e até na própria trilha sonora, nesse momento, quando ela percebe essa pessoa, a trilha sonora já dá um tom de suspense, de medo, mas logo que essa figura, que é o Edward, interpretado pelo Johnny Depp, quando ele aparece de fato, ela conversa ali alguma coisa com ele e ele diz algumas coisas tão interessantes com uma voz tão doce, é onde a gente percebe que de fato não precisamos ter medo, porque ele parece ser uma pessoa bastante simpática. As semelhanças entre Edward e o diretor Tim Burton, elas não são mera coincidências. O próprio Tim Burton disse que na sua infância e adolescência, ele era uma pessoa um pouco incompreendida, as pessoas não se aproximavam muito dele, nem ele se aproximava muito das pessoas, porque as pessoas entendiam ele como alguém muito excêntrico, muito diferente. Então ele, de certa forma, criou um personagem que trouxe justamente esse tema, ser diferente. E as tesouras são uma forma de mostrar o distanciamento, a dificuldade de interação com, não só com as outras pessoas, como com ele mesmo. A Peggy, percebendo que o Edward vivia ali sozinho e ela ficou assim bastante comovida com ele, ela teve uma ideia, e a ideia foi levá-lo para conviver na comunidade e para viver com a sua família. Então aparece aquela clássica cena dela no carro, com ele assim, super curioso, observando toda aquela novidade que estava ali do lado de fora, e ao mesmo tempo, enquanto isso acontecia dentro do carro, do lado de fora, a vizinhança já estava observando tudo, aquela mulherada toda ali que morava próximo à casa da Peggy, já estavam todas muito curiosas para saber quem era aquela pessoa que estava no carro e que a Peggy já parecia ter bastante intimidade para estar levando para casa. E ao chegar na casa da Peggy, o Edward percebe então pela primeira vez um ambiente bastante familiar, uma casa muito bonita, muito organizada, e a Peggy então o leva para a estante onde estão as fotos da família, já que ela estava sozinha naquele momento, para apresentar a sua família para o Edward. É uma cena bastante bonita, e mais uma vez assim eu vejo que o Tim Burton ele dirige de uma maneira muito linda, porque ele vai mostrando as fotos aos poucos, e ele mostra o Edward observando essas fotos aos poucos, até que ele chega naquela foto maior onde aparece a Kim, que é a Winona Ryder, filha da Peggy, e ele olha para a foto da Kim e é perceptível que sim, aquele foi o amor à primeira vista. E essa cena tem um toque maravilhoso do Danny Elfman, que é o compositor da trilha sonora de Edward,
que já dá uma emoçãozinha ali naquele iniciozinho. Só que assim, claro que eu vou falar de Danny Elfman, porque a trilha sonora é uma das minhas paixões, mas não vai ser agora. O Edward, ele já começa então a interagir com a família, então ele já tem ali uma relação com o filho, Kevin, também com o marido, Bill, e o marido da Peggy, aliás, ele é interpretado pelo ator Alan Arkin, que é um excelente ator, e ele fez assim um papel muito legal e muito curioso, bastante engraçado nesse filme. E claro, como ela vive ali numa vizinhança que é bastante curiosa, ela, por livre e espontânea pressão, teve que oferecer um churrasco aos vizinhos para apresentar formalmente o seu convidado. E ali, claro, ele sofreu algumas piadinhas, ele foi assediado por uma das personagens, todo mundo ali queria um pouquinho de Edward para si. E também todo mundo estava espantado com as suas habilidades que ele já havia demonstrado. Quando ele viu os arbustos, o instinto dele foi esculpir os arbustos, né? E quando os vizinhos chegam ali, eles percebem que tem toda a família da Peggy ali esculpir. E isso, de certa forma, acaba também fazendo com que os vizinhos tivessem interesse para que ele fizesse esculturas pelo bairro todo. Como a gente não sabe muito bem as origens do Edward, o Tim Burton ele trouxe na história uma forma de apresentar esses momentos que antecedem a vinda de Edward para a comunidade. E chega um determinado momento em que o Edward ele então começa a viajar no tempo e ele traz para nós um flashback que é justamente a lembrança de como é que era a vida dele antes. Então o que nós vemos ali é ele junto com o seu inventor, que é o queridíssimo e incrível ator Vincent Price. E esse inventor então, ele tem ali um maquinário, umas engenhocas que tem um aspecto humano. Ele tem, a gente vai olhando assim, todo o decorrer tem um momento ali que mostra a fabricação dos biscoitos e a gente percebe então que todas aquelas máquinas, elas têm um rosto, elas representam uma pessoa. E é nítido que o Edward ele é uma espécie de Frankenstein, né? Mas claro que não levado para o lado do terror ou do suspense, mas sim, ele foi criado então por esse inventor numa ideia de realmente criar uma pessoa. Só que esse inventor não teve tempo de finalizá-lo e a gente percebe isso justamente nas imagens que o Edward vai mostrando através dos pensamentos dele, como aquela cena do inventor lendo poesias. E uma das cenas também que realmente é muito bonita, quando ele pega um biscoito em formato de coração e coloca na frente de daquelas máquinas, daqueles robôs ali que preparam os biscoitos, já demonstrando que sim, ele está buscando uma criação humana, ele quer criar uma criatura. O Edward também tem uma lembrança, ele estava para ficar pronto, o inventor ali apresenta para ele as mãos, que de certa forma ele era, vamos dizer assim, um sonho dele em receber aquelas mãos, e exatamente naquele momento é quando o inventor morre e o Edward, como ele diz no início do filme, ele não foi terminado, não foi acabado. A Peggy, ela tem a filha Kim, que quando ela é apresentada ao Edward, diferente de todas as outras pessoas, ela foi a única pessoa que apresentou realmente medo daquela figura. Ela olhou e achou ele muito estranho e ela não conseguiu se relacionar diretamente com ele devido a essa estranheza. Isso mostra que a relação entre a Kim e o Edward, ela foi sendo construída no decorrer da história. Até porque a Kim, ela já tinha um namorado e esse namorado dela era uma pessoa bastante diferente. O Jim, interpretado pelo ator Anthony Michael Hall, ele era uma pessoa possessiva, ele era uma pessoa que mostrava um pouco de um caráter um pouco duvidoso, e isso foi sendo percebido aos poucos durante também a história. E esse caráter duvidoso do Jim foi bem explícito no momento que a gente percebe que ele começa a se aproveitar da inocência do Edward. Aos poucos as habilidades do Edward vão dando um rumo ali de celebridade para ele ali na comunidade.
porque ele esculpe figuras nos jardins e também ele cria tendências, cortando o pelo dos cachorros e cortando os cabelos das mulheres da comunidade. Que ele se torna meio que um bichinho de estimação, sendo levado de um lado para o outro. Ele é levado para a escola, ele é levado para amolar as suas tesouras, ele é levado para conhecer o quartinho dos fundos do salão de beleza da Joyce, que aliás a Kate Baker faz uma interpretação incrível, foi uma das melhores personagens dela, e isso mostra o quanto ele é inocente, né? Ele não faz as coisas porque ele quer, ele tá indo na ideia das pessoas. A história começa a apresentar então um tom mais sombrio no momento em que o Edward é acusado, ele é preso, invadindo a casa do Jim, sem as pessoas terem um conhecimento do que realmente está por trás daquele acontecimento, passam a julgá-lo e já não enxergam mais ele com bons olhos. E o fato dele ter vivido muito tempo isolado, ele não sabe muito bem diferenciar o bem do mal. Ele é uma pessoa bastante inocente. E a gente percebe essa inocência dele em tudo que acontece no filme, inclusive naquela cena que eu falei anteriormente, lá do salão de beleza. Ele tá ali, mas ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Quando a situação começa a se tornar um caminho sem volta, ou seja, o Edward já parecia não ser mais tão útil para a comunidade, esse é o momento onde a própria Peg percebe que, de certa forma, aquilo que ela imaginava, né, estar fazendo um bem e trazer ele para aquele convívio, já não era mais uma ideia tão boa. Bem, e quando a história já está tomando esse rumo meio estranho aí, que parece que o Edward já não está sendo o queridinho da comunidade, é um momento onde acontece uma das cenas mais lindas e mais icônicas do filme, que é a cena onde o Edward está do lado de fora da casa com blocos de gelo imensos e ele começa a esculpir então um anjo nesses blocos de gelo. O efeito criado nessa cena, a partir daqueles floquinhos que vão se soltando do gelo, esse efeito é como se fosse neve caindo. E a Kim, então, ela sai para o lado de fora da casa, percebe essa neve caindo e ela realiza ali uma espécie de dança, que é uma cena muito bonita mesmo, uma cena que tem a música do Danny Elfman trazendo uma emoção absurda, porque a trilha é lindíssima, e a genialidade do Tim Burton em dirigir essa cena, porque na realidade a intenção não era mostrar a Kim dançando, a intenção era mostrar a expressão dela vendo aquela neve caindo. E ele filma essa cena toda mostrando muito o rosto dela e as mãos dela ao receber os flocos de gelo. E é uma cena realmente lindíssima. E a sequência então é uma discussão que ele tem, na verdade ele não discute, né? Na verdade o Jim acaba agredindo ele com muita hostilidade, enfim, empurrando. Ele teve uma reação meio de raiva, a gente percebe isso, porque ele sai correndo. Bem, nessa fuga, Edward decide então retornar ao castelo. Ele é seguido pela Kim e em seguida também por Jim. E lá no castelo acaba acontecendo uma briga ali entre o Edward e o Jim. E o Edward acaba tomando então a única atitude que ele poderia naquele momento. E é bastante interessante porque é um momento onde a Kim demonstra os seus sentimentos em relação ao Edward e apenas com um fechar dos olhos Edward mostra aquele sentimento que ele tem por ela. Essa também foi uma cena linda e, claro, Johnny Depp foi brilhante nos presenteando com esse personagem. Do lado de fora do castelo, a comunidade já estava toda ali e aí então a Kim sai de dentro do castelo e comunica ali o que aconteceu entre os dois lá, o Jim e o Edward, e de certa forma acaba dizendo para a comunidade que o Edward havia morrido, para que de certa forma as pessoas deixassem ele em paz, né? Essa era a ideia dela, para que realmente tudo voltasse a ser como era antes. O Tim Burton sempre foi um grande fã do ator Vincent Price, e para
representar a sua paixão por esse ator. E em 1982 ele criou um curta-metragem de animação chamado Vincent. E nesse curta-metragem ele era um menininho chamado Vincent que tinha a aspiração de ser Vincent Price. Muito legal que quem narra a história é o próprio Vincent Price. É bem bacana esse curta, eu assisti, tem no YouTube. E como um toque do destino, Vincent Price fez a sua última atuação no filme Edward Mãos de Tesoura, porque o filme é de 1990 e em 1993 o Vincent Price faleceu. Eu creio que esse filme não é sobre o Edward, ele é um filme sobre as pessoas, sobre como as pessoas encaram o diferente, sobre aquilo que as pessoas têm por dentro, que vai além das aparências, já que o filme trabalha muito a aparência. Ele mostra figurinos muito coloridos, a comunidade, o bairro muito perfeito, muito bonito, mostra o personagem principal como um ser sombrio, assustador nas aparências, mas o que de fato é relevante na história é o que as pessoas têm por dentro. O Edward é um personagem sem objetivos, ele vai sendo movido pelas ações das outras pessoas. Ele é moldado de acordo com as situações que são criadas pelos personagens da história. As roupas dele passam uma ideia de aprisionamento, o que reforça a ideia de distanciamento em relação às pessoas, e claro que essa ideia é muito bem mantida e trabalhada a partir também das suas mãos, que são formadas por tesouras. Chegando na trilha sonora, tem uma curiosidade. Antes do Danny Elfman, o primeiro convidado a fazer a trilha sonora do filme foi o vocalista da banda The Cure, Robert Smith. O que acontece é que o Tim Burton baseou inclusive os cabelos do Edward nos cabelos do Robert Smith. Quando o roteiro foi enviado para ele, o Robert olhou o roteiro, ele não conhecia muito bem o Tim Burton e ele também estava em turnê. Então ele resolveu que não ia abraçar a trilha sonora desse filme, que foi entregue, ainda bem, para o Danny Elfman. E para quem não sabe, o Danny Elfman, ele, antes de ser compositor de trilhas sonoras, ele era o vocalista daquela banda dos anos 80, Oingo Boingo. Alguém lembra disso? Para esse filme, Elfman, ele se utilizou de coral. A gente ouve muito o canto coral em muitas cenas do filme, muitas das músicas do filme. Além disso, ele utiliza, e muito bem, um instrumento chamado vibrafone, que eu acredito que o vibrafone, eu acho que foi um instrumento criado exatamente para o Natal, e especialmente para o Natal do hemisfério norte, porque é bem interessante, como neva no hemisfério norte, o vibrafone ele dá aquela ideia dos flocos de neve caindo. E olha, eu acho que não tem, vai dizer, não tem quem não ouve aquele sonzinho do vibrafone, lembra de Natal e já consegue ouvir o som dos flocos de neve, se é que existe som em flocos de neve. E claro, a título de curiosidade, nessa trilha sonora, eu quero falar sobre isso para que torne perceptível a importância da trilha sonora. Tem uma música chamada Beautiful the New World, que é a música que toca enquanto o Edward está com a Peg no carro, no primeiro momento quando ele sai do castelo indo em direção ao bairro. E nessa cena, esse título da música, Beautiful New World, né, mostra justamente isso, né, um lindo mundo novo, que é a descoberta do Edward, e isso é o que a gente ouve realmente nessa música. Mais uma das músicas da trilha sonora, a música Edward the Barber. Essa música, que é a música que toca ali nas cenas onde ele está esculpindo os arbustos, eu não busquei ela numa cena do filme, mas eu quis trazer um trechinho de uma apresentação da brilhante violinista Sandy Cameron num show que aconteceu em Viena, chamado Hollywood em Viena, numa homenagem ao Danny Elfman, e dá pra gente perceber a grandiosidade dessa trilha sonora. E claro, a música Ice Dance, que toca quando a Kim
tá ali descobrindo aqueles floquinhos de gelo e ela dança, e que é a música também que toca no final do filme, quando a gente vê a neve descendo pela janela, e que nesse momento do filme é o momento em que estamos dilacerados pela trilha de Danny Elfman. Tim Burton nos apresentou em Edward um personagem estranho, incompreendido e isolado, que mesmo sem muita expressão, transformou uma comunidade, revelou verdades obscuras das pessoas e nos convidou a ver além das aparências. Mesmo em meio àquela comunidade repleta de pessoas hipócritas, havia uma família com pessoas que o acolheram, onde ele se sentiu amado de verdade. Pessoas que o enxergaram pelo que ele realmente era, um ser de uma alma bondosa e de um enorme coração. E esse foi o nosso Rebobinando, e eu tenho que perguntar, Claudete, você gostou do filme? Já assisti várias vezes e também é emocionante verdadeiramente. Tu chorou mesmo? Sim, claro, né? Tem que ter um chorinho, né? Tem que ter um chorinho. Tem que ter chorinho. Gente, muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Foi realmente um privilégio estar aqui trazendo esse material pra vocês. Claro, quero pedir, né? Curte o nosso vídeo, para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe se gostou do nosso conteúdo, e para você que já é inscrito, muito obrigada! E claro, a gente não pode fugir de sempre fazer a nossa fazer a nossa selfie no finalzinho e, claro, agradecer a vocês. Vamos fazer assim. Muito obrigada, um grande beijo, prepara a pipoca e vai assistir o Edward. Tchau, tchau! Tchau!